A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos eleitos e amados do nosso Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Estamos aqui mais um dia conectados nesse canal, queridos, para edificarmos a nossa fé através da palavra de Deus, amém? E você que já está chegando aqui nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. A sua participação é muito importante para o reino de Deus. Não deixe de estar propagando a palavra do Senhor pelos 4 cantos dessa terra, e nós seremos imensamente edificados através dessa atitude, de estar contribuindo para o reino de Deus. Então participe, se inscreva, não deixe de se inscrever ao assistir esse vídeo, compartilhar, comentar, ativar as notificações e curtir. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, e nós vamos fazer uma oração antes de entrar aqui na palavra do Senhor, amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eu quero entregar a cada vida que já chegou até aqui, Senhor, para estar ouvindo mais da sua palavra, para ouvir mais dos seus ensinamentos, em nome de Jesus, que o Senhor venha revestir a todos com teu sangue, que o Senhor venha colocar por terra toda distração, todo impedimento, tudo aquilo verdadeiramente que impede a verdadeira ligação com o Senhor. Deus, eu quero já agradecer por cada vida. Eu sou imensamente grata por cada vida que aqui já está chegando, Senhor. Que o Senhor venha derramar o seu melhor e que o seu nome venha a ser glorificado hoje e sempre. É que eu já te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos abrir o livro de Efésios a partir do capítulo 6, tá? Começando ali no verso 10. Vamos lá. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Glorifiquem a Deus por essa palavra tremenda, a qual o Senhor nos confiou nesse dia de hoje. Esse título dessa palavra, desse ensinamento de hoje, é Caminhando com a Armadura de Deus. Então o Senhor vai nos ensinar como nós devemos caminhar com a armadura de Deus. Queridos, a armadura de Deus, ela é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. A gente precisa entender isso. A ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Através do estudo bíblico do capítulo 6 da Epístola aos Efésios, podemos estar conhecendo a armadura de Deus de forma correta. Então aqui o Senhor vai nos ensinar sobre a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, queridos? O que vocês entendem por ser a armadura de Deus? A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega, queridos, que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A palavra para armadura no texto é o grego panóplia, que vem de pan, que significa toda, e opla, que significa armas. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza, queridos, que os crentes devem tomar toda a armadura de Deus.
essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade, em vários elementos em uma só unidade, amém? Isso significa que no ensino bíblico não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as demais, queridos. Ou alguém está vestido com toda a armadura de Deus, ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás. Então, nessa grande guerra espiritual a qual nós vivenciamos, nós precisamos estar armados, queridos, de forma espiritual. Por que devemos vestir a armadura de Deus? Devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, porque cada cristão, queridos, está envolvido em uma intensa batalha espiritual. Antes de falar verdadeiramente, sobre a batalha espiritual, que todos nós estamos envolvidos, Paulo já havia falado algumas coisas fundamentais que nos ajudam a entender por que é necessário que nós cristãos estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Primeiro, ele falou sobre a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Depois ele falou sobre a posição da igreja em Cristo, destacando as bênçãos e os privilégios desfrutados pelos salvos, bem como os deveres em sua caminhada na fé, em direção à santidade em todas as esferas da vida através da capacitação do Espírito Santo. Então é um grande ensinamento. Mas Paulo também explica, queridos, que tudo isso não seria algo fácil e sem oposição. Os crentes seriam desafiados e teriam que provar dia após dia que realmente foram chamados por Deus. A vida cristã, meus queridos, não se resume apenas às bênçãos da salvação, mas também inclui nosso posicionamento contra os desejos pecaminosos da carne e as forças espirituais das trevas. Nós precisamos tomar decisões, nos posicionar. Satanás e o seu exército demoníaco, queridos, se dedicam completamente a fazer oposição a Cristo e a seu povo. As forças do mal querem destruir a obra de Deus. Nós precisamos estar bem atentos sobre isso. A realidade dessa guerra não pode ser subestimada. Não se trata de uma simples luta com meros seres humanos. Não é essa luta, não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo vai dizer, nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Isso explica perfeitamente porque devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Sem essa armadura, meus queridos, o que vai acontecer conosco? Providenciada pelo nosso Deus, nós não temos qualquer chance nessa guerra. E muitas das vezes, muitos soldados são feridos no meio da guerra, por não estarem completamente revestidos com a armadura de Deus. O texto bíblico vai explicar a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã, tá? Queridos, o que significa vestir toda a armadura de Deus? A Bíblia vai dizer que está vestido de toda a armadura de Deus, está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Revestir-vos da armadura de Deus implica em viver a vida cristã de forma correta e plena. Significa estar de pé no poder sustentador de Deus. A parte de Cristo, o cristão nada pode fazer. A fonte do poder do cristão é o próprio poder de Deus. Então, a fonte do poder cristão é o poder de Deus, queridos. As Escrituras revelam claramente o quão infinito é o poder de Deus. Mas o que Paulo quer dizer com a força do seu poder? Nessa expressão, o apóstolo Paulo basicamente usa palavras que, quando ele fala sobre o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, bem como ressuscitou os crentes de seu estado de morte espiritual. Efésios 1:19, 2, do 4 ao 6. Então, meus queridos, estar revestidos com toda a armadura de Deus é buscar esse poder de Deus e ser infundido por Ele.
O mesmo apóstolo certa vez disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Queridos, a importância da armadura de Deus significa estar apto, queridos, pelo poder e virtude do Senhor e resistir aos contra-ataques do maligno. Em primeiro lugar, foi Cristo quem derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado e da morte. Romanos 5, 18 a 21, 1 Coríntios 15, do 56 ao 57, Hebreus 2, 14. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada. Amém, queridos? Glorifiquem a Deus por isso. Em segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, as forças das trevas se empenham em causar o máximo de estrago possível antes de sua ruína final, no dia do glorioso retorno de Cristo. Então a gente precisa estar vigilante, precisamos ser perseverantes e resistirmos, à força do maligno. Satanás e os demônios não podem escapar dos destinos que já lhes foram decretados por Deus. Por onde quer que vão, eles arrastam sobre si a maldição do juízo divino. Mas enquanto eles caminham para o local de sua condenação eterna, eles atacam os soldados do reino de Deus, queridos. Eles vão atacar verdadeiramente os soldados que estão desprotegidos, os soldados que não estão vigilantes, que não estão atentos. Então, queridos, vestidos da armadura de Deus, o nosso papel é semelhante a um soldado que monta guarda num território conquistado. A luta nossa incessante é fundamentada na vitória conquistada por Cristo. Por isso, Paulo é enfático ao falar: estais firmes, resistam, vigiem, perseverem. Efésios 6, 10, 13, 14, 18. Mas não confunda isso com um papel meramente passivo e defensivo, meus queridos. Em sua resistência, os crentes se defendem, mas também atacam. É uma resistência ofensiva que faz com que o inimigo fuja em retirada. Tiago 4, 7. Queridos, aqui eu vou descrever para vocês, é algo que a gente precisa estar atento nesse revestimento. Vestir o cinto da verdade, queridos, é se vestir da verdade de Cristo, é ter sua vida sustentada pela palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade, e ele jamais será enganado. Vestir, queridos, a couraça da justiça. Após falar do cinturão da verdade, Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça. A couraça era um traje feito de metal ou um combinado de couro duro e que protegia o tronco do soldado, onde estava o coração e outros órgãos vitais. Como já foi exemplificado aqui, meus queridos, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo imputada no crente. Mas essa justiça imputada, obviamente, vai conduzir o cristão a uma justiça prática e diária, queridos. Então, nós já aprendemos sobre duas armaduras. Os calçados, o terceiro, calçados com o evangelho da paz. Paulo diz: calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6,15. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro duro, com o solado cravejado com pregos agudos. Esses calçados davam estabilidade ao soldado, pois se prendiam ao chão. Queridos, ao usar a analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do Evangelho da Paz, o apóstolo Paulo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus pela obra de Cristo, meus queridos. O crente só pode lutar na batalha espiritual se estiver em paz com Deus através do nosso Jesus Cristo. Escudo da fé.
O cristão deve estar embraçando sempre o escudo da fé, com o qual ele poderá apagar os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6,16. Paulo aqui usa a figura do escudo romano oval e retangular, que tinha pouco mais de 1 metro de altura. Ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele. Queridos, esses escudos muitas das vezes eram umedecidos para poder apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Queridos, o capacete da salvação. O texto bíblico diz que o crente deve tomar o capacete da salvação. Efésios 6,17. Nem é preciso explicar o quão importante é o capacete para um soldado, não é mesmo, meus queridos? Na armadura de Deus, o capacete é o capacete da salvação. Um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. Mas equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna da sua salvação. Ele tem a convicção da sua salvação, amém? E a espada do Espírito, vestida com o capacete da salvação, o crente também deve estar empunhando a espada do Espírito. Naquele tempo, a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar uma espada. Assim também o crente na batalha espiritual. O tipo de espada usada por Paulo, em sua analogia, era uma arma curta e letal, meus queridos, usada tanto para se defender quanto para atacar. Amém? Queridos, então a gente termina, essa analogia que Paulo faz sobre a armadura de Deus, ensinando como o cristão pode vestir essa armadura. Ele diz que é somente por meio de ter uma vida de oração, meus queridos, que o crente pode estar devidamente equipado com a armadura de Deus e pronto para a guerra espiritual. Nós precisamos estar incessantemente em oração, Vigiai e orai. Já dissemos que o cristão nada pode fazer por suas próprias forças, com as forças do seu próprio braço. A fonte da sua força é o poder do próprio Deus. Então, assim como um soldado deve estar em completa comunhão com seu comandante, através de uma comunicação apropriada, nós cristãos devemos estar em plena comunhão com Deus, através da oração. O apóstolo ainda especifica em falar sobre como deve ser a vida de oração de um soldado de Deus. Ela deve incluir orações e súplicas, queridos. Isto é uma variedade que inclui adoração, ação de graças, confissão, intercessão, petição. Quanto à frequência, ela deve ser a todo tempo. A vida de oração daquele que veste a armadura de Deus deve ser no Espírito, queridos. Isso significa que a oração do crente deve estar submissa e alinhada à vontade de Deus. Paulo ainda exorta, ainda aponta, a vigilância como um modo que caracteriza a vida de oração do cristão e fala da necessidade de perseverarmos. Não podemos deixar de perseverarmos. Então, revestidos da armadura de Deus, os alvos da oração do crente devem ser todos os santos. Queridos, num campo de batalha, um bom soldado sempre deve ser solidário, encorajador e comprometido aos companheiros que lutam ao seu lado. Então, meus queridos, que possamos entender essa urgente verdade bíblica e que tomemos posse cada vez mais da armadura de Deus que nos foi providenciada por Ele. Amém? Quantos receberam dessa palavra, desse ensino maravilhoso do nosso Deus para a nossa vida, queridos? E eu faço mais uma oração por vocês. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que se encontra aqui diante do seu altar, ao escutar os ensinamentos da sua palavra, que eles venham colocar em prática tudo que foi aqui ensinado, que eles venham estar totalmente revestidos com toda a armadura de Deus, para que possam caminhar firmemente, resistindo todos os dias aos contra-ataques da Satanás, que a oração seja a base disso tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja fortalecimento, para que eles venham estar cheios da sua presença e do seu poder, Senhor, em nome do Senhor
Jesus Cristo, eu apresento a cada vida aqui se encontra, que o Senhor venha alcançar a todas as famílias, que o Senhor venha alcançar a todas as petições que aqui têm sido colocadas a Ti, Deus, e que eles possam todos os dias resistir aos dias maus. Você, meu querido, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor hoje, queridos. Confessem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que muitas coisas Ele fará, queridos. Então sejam revestidos e caminhem com a armadura do nosso Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Jesus. Um beijo grande em cada coração. Fiquem na paz, queridos.